Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Motivo de muita alegria. Mais uma vez, nós estamos aqui com saúde, vivos, para ministrar, testemunhar quanto Deus é bom, quanto Jesus é perfeito, porque o amor de Jesus nos alcançou. Porque antes mesmo Ele nos amou primeiro. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem simples. É uma mensagem que quando eu li ela no livro, eu amei essa mensagem. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Ela vai relatar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou trazer essa mensagem de um livro em tópicos, em Jesus tipificado e profetizado em cada livro da Bíblia. Irmãos, para que Deus, através do nome do Senhor Jesus, enquanto você estiver ouvindo esta mensagem, que você já comece a ser alcançado, que você já seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. É importante para mim, importante para você, Jesus, mas se você puder me ajudar, se inscrevendo no meu canal, dando seu like, comentando, isso vai me ajudar, isso vai ajudar o canal a crescer, isso vai ajudar o maior número de almas tocadas e a entender. Então, nesse livro a qual eu adquiri é Jesus, o maior homem do mundo, antes e depois. Mas Jesus, ele sempre será, e não haverá outro maior que ele. A mensagem é Jesus tipificado e profetizado em cada livro. Cristo é o tema central da Bíblia. Nós devemos colocar Jesus no centro de todas as coisas, para que Jesus seja o único que apareça, para que Jesus seja o nosso autor principal. Nós apenas somos servos. Nós vamos entender esta mensagem. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Anote aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Êxodo 12, capítulo 12, versículo de número 5 ao 13. Levítico, o sacrifício expiatório. Levítico capítulo 4, versículo 14 ao 21. Em Número, a rocha ferida. Número capítulo 20, versículo 7 ao 13. Deuteronômio, o profeta maior. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué, capítulo 5, versículo 14. Em Juízes, ele é o libertador. Juízes, capítulo 3, versículo 9, conforme em Romanos, capítulo 11, 26. Ruth, ele é o remidor divino. Ruth, capítulo 3, versículo 12, conforme o livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Primeira e segunda Samuel, ele é o rei esperado. Samuel, capítulo 8, versículo 5. Primeira e segunda Reis, ele é o nosso rei prometido. Reis, capítulo 4, versículo 34, conforme Apocalipse 21, capítulo 21,
versículo 24. Primeira e segunda Crônica, ele é o descendente de Davi. Crônicas, capítulo 3, versículo 10, conforme Mateus 1, capítulo 1, versículo 7. Esdra, ele é o ensinador divino. Esdra 7, capítulo 7, versículo 10, conforme Mateus, capítulo 9, versículo 35. E Neemias, ele é o que edifica. Neemias, capítulo 2, versículo 18 ao 20. E Esther, ele livra o seu povo da destruição. Esther, capítulo 4, versículo 14. Jó é o nosso Redentor que vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. Salmo, ele é o bom pastor. Salmos 23, verso 1. Provérbios, ele é a sabedoria. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 36. Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Cantares, capítulo 2, versículo 8. E Isaías, ele é o Messias que há de vir, o servo do Senhor. Isaías, capítulo 7, versículo 14. E Isaías 42. Em Jeremias, ele é o Senhor justiça, o nosso Senhor. Jeremias 23, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Lamentações de Jeremias, ele é o Consolador de Israel. Lamentações capítulo 1, versículo 2. Em Ezequiel, ele é maravilhoso, Senhor das quatro faces. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 28. Em Daniel, é o quarto homem da fornalha ardente. Daniel capítulo 3, versículo 25. E Oséias, ele é o esposo e o que afasta a iniquidade do povo. Oséias capítulo 2, versículo 16. Oséias capítulo 4, Oséias capítulo 14, versículo 4. Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e é o juiz das nações. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 30. E Joel capítulo 3, versículo 12. Amós, ele é o Deus de fogo. Amós capítulo 1, versículo 4. Em Obadias, ele é o Salvador. Obadias 5, 21. Em Jonas, ele é a salvação do Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. Miqueias, ele é o ajuntador de Israel. Miqueias capítulo 2, versículo 13 e capítulo 5, versículo 4. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Naum capítulo 3, versículo 3. Em Abacuque, ele é puro de olhos e justo. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Em Sofonias, ele é o pastor de Israel e poderoso para salvar. Sofonias capítulo 3, versículo 13 ao 17. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Ageu capítulo 2, versículo 7. Em Zacarias, ele é o pastor ferido. Zacarias capítulo 3, versículo 7. Em Malaquias,
ele é o mensageiro da aliança. Malaquias capítulo 3, versículo 1. No Novo Testamento, ele é o que virá. Não, meus irmãos, perdoe, eu errei aqui. No Velho Testamento, ele é o que viria. No Novo Testamento, ele veio e voltará. Mateus, ele é Jesus, o Messias. Mateus capítulo 2, versículo 6. Marcos, ele é Jesus, o servo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Em Lucas, ele é Jesus, o Filho do Homem. Lucas capítulo 12, versículo 8. Em João, ele é Jesus, o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14. Em Atos, ele é o Cristo ressurreto. Atos capítulo 2, versículo 24. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30. 1 Coríntios, ele é Cristo crucificado e destruidor da morte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Capítulo 15 aos versículos 55 ao 58. Em 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Em Gálatas, ele é o Cristo que liberta. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Efésios, ele é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15. Em Filipenses, ele é o viver. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Em Colossenses, ele é o homem perfeito, é Deus. Ele é o homem perfeito, é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e Colossenses capítulo 2, versículo 9. Primeira e segunda Tessalonicense, ele virá outra vez. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, ele é a nossa esperança. Timóteo capítulo 1, versículo 1. 2 Timóteo, ele é Cristo, o nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Tito, ele é o nosso Salvador. Tito capítulo 3, versículo 6. Filemão, ele é o doador do bem. Em Filemão 6, versículo 6. Em Hebreus, Jesus é o sacerdote eterno. Hebreus capítulo 7, versículo 3, 17 e 25. Em Tiago, ele é o legislador. Tiago capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, ele é o pastor, o bispo das almas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. 2 Pedro, ele é o nosso Senhor. 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Em João, ele é o amor e é o Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 15 e 16 e capítulo 5, versículo 1. Em 2 João, ele é o Filho do Pai. 2 João capítulo 1, versículo 3. Em 3 João, ele é a verdade. Versículo do João é o 4. Judas, ele é o único dominador e Senhor. Judas versículo 4. Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o Alfa e o Ômega. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Essa foi uma mensagem de Jesus tipificada e profetizada em cada livro da Bíblia. Então nós podemos ver que cada nome
Cada capítulo na Bíblia, ela há um significado. E esse Jesus, ele vai voltar. O livro de Daniel nos relata uma semana na qual Daniel ele teve ali uma experiência para mim fora do comum, porque ele preveu o fim do exílio do cativo à Babilônia nos seus 70 anos. Daniel deixou prescrito também a nossa primeira vinda de Jesus Cristo, mas também Daniel deixou prevista a sua última vinda de Cristo. Nos 70 anos, no período das 70 semanas, não é errado eu e você, não é errado, meus irmãos. Nós olhamos o tempo, o que tem acontecido no mundo, e ver que os dias de Jesus está próximo. Daniel, o maior livro que vai falar, não é muitos escritos, são 12 capítulos, mas ele vai dizer ali do fim do tempo, do fim do exílio da Babilônia, da primeira vinda de Jesus Cristo. É um livro profético, é um livro que Deus ele ali alerta eu e você que os dias estão se aproximando. Ali fala do fim do tempo. Mas guarde essa mensagem de Jesus tipificada e profetizada em cada livro. E fora que cada nome também ali entre Gênesis, que tem Abraão, pai da fé, que tem Melquisedeque, que Deus é meu rei, Deus é meu juiz. Que a cada nome tem um significado. Eu e você também, nós temos um significado nessa terra. O significado de eu e você nessa terra é compartilhar o amor de Jesus Cristo, testemunhar que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva. E testemunhar as mensagens de Deus. Se você quiser saber da onde que eu tirei essa mensagem, meus irmãos, o livro é esse. Jesus, o maior homem do mundo antes e depois. Ele é escrito por Antônio Rodrigues da Maia. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Perfeito não é, mas Jesus é perfeito, maravilhoso, príncipe da paz e salvador. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.